Fala pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Bruno Clemente por aqui, espero que estejam todos bem. Vamos então finalizar aí para vocês entenderem um pouquinho melhor esse conceito e o porquê que eu fiz essa alteração que eu conversei com vocês, tá bom? Então eu vou mostrar novamente o código, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Mesmo que a câmera está aparecendo aqui na frente do console, não tem problema, eu vou deixar esse console limpo aqui para que a minha câmera não atrapalhe vocês. Bom, por que então a gente fez esse ajuste? Por que a gente prefere trabalhar com um único vetor, com um objeto, ao invés da gente trabalhar com diversos vetores? Fica muito mais fácil e muito mais garantido de que a gente não comete erro. Além disso, a gente fica muito mais eficiente e fácil de dar manutenção. E por último, fica mais claro como é que a gente está mexendo e manipulando esses dados. Daí, um momento na sala, me perguntaram o seguinte: mas professor, como é que eu faço para acessar? Eu não podia simplesmente escrever na tela? Quando eu escrevi aqui Ana Bia Souza e clicava em preencher o nome, já aparecia na tela. Isso não é suficiente? E aí eu expliquei o seguinte: o problema é que no momento que você faz isso, e a gente tem que lembrar que as nossas variáveis dentro da linguagem de programação ela tem um escopo local, ou seja, deixa eu trazer um exemplo aqui para vocês. Vamos aqui no nosso código do obtém nome completo. Se eu criei as variáveis primeiro nome, meio nome e último nome aqui dentro, eu estou criando dentro desse abre chaves, fecha chaves, ou seja, ela existe apenas na função obtém nome completo. No momento que essa função encerra de ser executada, essas variáveis são eliminadas, a gente não tem mais acesso. Então sim, eu consigo escrever o nome de Ana Bia Souza, mas se eu agora precisar trabalhar com esses nomes, eu não consigo. Se você falar para mim agora, recupera o nome do meio da Ana, você já não consegue mais. Beleza? Imagina que a gente tem outros dados, como por exemplo, endereço. E aí você escreve o endereço todo da pessoa e eu falar agora faz o seguinte, consulta o CPF dela aí, você não vai conseguir. Por quê? Porque você colocou numa variável, preencheu na tela e sumiu com essa variável no final da execução da função. Então o que é importante para nós é ter os nossos dados no vetor para que a gente possa manipulá-los, para que a gente possa trabalhar com eles de novo. E aí me falaram, bom professor, mas e agora? Como é que a gente faz para fazer isso? Então eu vou mostrar um exemplo para vocês. Eu vou fazer o seguinte, para fins de facilitar a nossa vida, eu vou colocar esse código aqui dentro do nosso botão preenche, tá? Só para vocês entenderem o que está acontecendo, tá? Então, depois que a gente preencher o vetor com alguns nomes, eu vou colocar uns 2 ou 3 para a gente testar, eu vou clicar nesse botão preenche o nome e eu vou pedir para ele trazer, vou inventar aqui o último nome da primeira pessoa do vetor. Então, como é que nós vamos fazer para conseguir alterar essa programação? Nós vamos fazer o seguinte, ó, dentro do botão de preenche, pode até manter esse código aqui, não tem problema, vamos tirar ele aqui, não tem necessidade dele estar aqui. E vamos colocar o seguinte, vamos colocar no console.log, que a gente já viu que é uma ferramenta para fazermos alguns testes dentro do nosso sistema utilizando o console. E o que eu vou mostrar para vocês aqui agora é o seguinte, é uma corrente de expressões. Tá? E eu vou explicar o que cada uma dessas correntes elas retornam. Veja bem, se eu escrever vetor pessoas, o que vai aparecer no console.log? Vai trazer o vetor inteiro. Beleza? Era esse código que a gente estava usando depois de adicionar a pessoa para ver se funcionou ou não. Olha aqui, ó. Console log vetor pessoas. Era isso que eu fazia para trazer o vetor inteiro. Era com isso que vocês estavam observando aqui, ó. Vou colocar SD só para ser rapidinho. Olha aqui como é que está o nosso vetor. Nosso vetor está desse jeito, ó. Adicionamos Ana Bia Souza, adicionamos Pedro Paulo Cruz e adicionamos ASD. Ou seja, por enquanto, nós estamos trazendo o vetor inteiro. Mas eu não quero mais trazer o vetor inteiro. A gente combinou que quando eu clicar no botão, eu quero trazer o primeiro cara, quem está na primeira posição. E eu quero trazer mais, eu quero trazer o último nome de quem está na primeira posição. Então vamos lá, como é que eu acesso, porque é um vetor, como é que eu acesso o cara que está na primeira posição do vetor? Vocês já fizeram uma disciplina para isso, vocês já sabem então que nós temos esse símbolo. Quando a gente usa o colchete, a gente está acessando o vetor, quando a gente bota o 0, índice 0, ou seja, a primeira posição do nosso vetor. Tudo bem? Vamos fazer um teste para ver se deu certo. Eu vou adicionar aqui a nossa Ana Bia Souza. E eu vou adicionar aqui o nosso Pedro Paulo Cruz. Vou adicionar no vetor. Deu certo, está funcionando. Quando eu clico em preenche o nome, vamos ver quem ele vai trazer para nós? Opa,
ele trouxe um cara, um item. E olha quem foi esse nosso item? A Ana Bia Souza. Ou seja, deu certo. Se vetor pessoas traz o vetor inteiro, vocês estão vendo funcionar aqui nessa parte de cima? Vetor pessoas na posição 0 me trouxe a Ana, me trouxe a primeira pessoa. Só que eu não quero trazer a Ana inteira, eu quero trazer o último nome da Ana. Então eu vou fazer uma última alteração no nosso código. Se vetor pessoas era o vetor, vetor na posição 0 é a primeira pessoa do vetor, vetor na posição 0, ponto, último nome. Opa, quem é o último nome? De onde eu tirei isso aqui? Olha aqui, nós definimos, olha. Quando criamos uma pessoa nova no sistema, a gente ensinou quais seriam os 3 atributos. E a gente disse que um seria o último nome. Então aqui quando eu tento colocar o último nome, ele funciona. Então se vetor pessoas é o vetor inteiro, vetor pessoas na posição 0 é o cara que está na posição 0 do vetor pessoas posição 0, ponto, o último nome, tem que me trazer o último nome dessa pessoa no vetor. Vamos fazer um último teste aqui para ver se deu certo. Adicionamos então a Ana Bia Souza, adicionamos o Pedro Paulo Cruz, e agora, para finalizar, eu vou clicar no preencher o nome, só mostrar aqui que deu certo. Ó. Então os 2 nomes aqui certinho. Quando eu clicar em preencher o nome, se tudo der certo, tem que trazer Souza, né? E trouxe Souza. Beleza? Então essa sequenciazinha é importante para vocês entenderem. A partir do momento que você colocou a sua informação no vetor, enquanto você estiver nessa página, enquanto a memória não for limpa, você continuará com esse vetor e você pode acessar quando você quiser os seus dados. Por que eu estou falando isso? Porque eu dei um exemplo para vocês. Vou inclusive dar mais um exemplo. Imagina que nós queremos guardar na nossa pessoa mais informações. Imagina que eu quero guardar, por exemplo, o peso e a altura da nossa pessoa. Sem problema, podemos fazer isso com um ajuste muito pequeno nesse código. Beleza? Mas, agora imagina que eu quero fazer conta com eles. Eu não quero simplesmente escrever na tela e perder a variável. Eu quero escrever uma conta. Imagina que eu quero fazer, por exemplo, uma operação de IMC, que é o índice de massa corporal. E o índice de massa corporal, eu avisei para alguns alunos, porque tem um exercício para a gente fazer isso, tá? Eu vou colocar aqui entre comentários para ficar mais fácil para entender. Como é que a gente calcula? É o peso vezes a altura vezes a altura, ou altura ao quadrado. Essa aqui é a equação que nós temos, peso dividido pela altura ao quadrado. Tudo bem? E aí então o que é importante a gente observar aqui? Que sabendo disso, se eu tenho essa pessoa no vetor, se eu já tenho a pessoa no vetor, já tenho essa informação lá, eu consigo recuperar essas informações. Como é que eu recuperaria, por exemplo, o peso e o IMC da Ana? Eu faria o quê? Eu procuraria no vetor pessoas, na posição 0, que é onde a Ana está, ponto, peso, e eu faria a mesma coisa para a nossa altura. Vou dar um enter aqui só para ficar mais fácil de ver, tá? Pronto. Então essa... Opa, faltou colocar a altura. Pronto. Então essa é a forma com que eu faria para pegar os dados de uma pessoa no vetor, realizar uma operação para ela. Se eu quisesse escrever isso em tela, a gente podia usar o que a gente já estava utilizando, né? pcompleto.textContent, a gente recebe o resultado dessa conta aqui. Fica importante aí a dica de vocês conferirem se o campo é de número, se você não está dividido por 0 e etc. Mas já dá para vocês entenderem como é que a gente pode fazer o acesso a informações que estão guardadas dentro do nosso vetor. Tudo bem? Então espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, não deixem de me procurar, não deixem de entrar em contato. E aí eu tiro as dúvidas de cada um de vocês. Vamos tirar aqui o nosso console e vamos colocar o comportamento do botão preenche no lugar. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa me perguntem, não fiquem com as dúvidas e vamos lá avançando no material. Valeu pessoal, um grande abraço e até